Bom dia! E aí, pessoal? Bom, gente, lá vem eu contar os relatos. Olha, eu falo muito sobre projeção astral. Às vezes, para alguém que nunca teve uma experiência, pode ser estranho escutar, né, esse tipo de relato, porque realmente é uma coisa que às vezes a gente tem medo ou não é tão comum, né? Assim, às vezes na trajetória de alguém. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês mexem as energias, estudam sobre o tema, né, se empenha também em querer desenvolver, né, essa parte, né, da projeção astral, a coisa acontece, né? Eu escuto muita gente falar assim: nossa, mas eu não lembro dos meus sonhos. Nossa, como que você consegue lembrar de tudo isso? Ou, né, será que não é loucura da sua cabeça? Pessoal, é muito comum eu escutar isso, tá? O que a gente tem que, assim, às vezes deixar isso de uma forma mais clara é que não é simplesmente aleatório, né? Eu faço minha parte, sabe? De mexer as energias, de, né, levar isso a sério, porque não é algo que deveria ser extraordinário, porque é uma coisa natural, tá? A saída do corpo, nós somos espíritos, nós temos esse direito de sair do corpo, interagir com outro plano, né? De uma maneira mais direta, através, né, da saída. Então, eu falo muito e vou continuar falando muito sobre projeção astral, porque é libertadora. A projeção, ela é um mundo sobre você mesmo, né? Sobre você mesmo, onde você consegue se resgatar, né? E ao mesmo tempo expandir você mesmo, sabe? É uma bênção mesmo, de verdade, você poder, né, sair do corpo e perceber que há muito mais, né, entre o céu e a terra, né? A gente tem aí a possibilidade de ter, né, essa oportunidade, né, de ter essa liberdade em pleno espírito, que a gente não tem aqui em vigília, né? Ou pelo menos quando a gente está acoplado, nós temos esse tracionamento e a gente fica, né, acoplado, meio que não é preso, mas, né, temporariamente aí desempenhando funções vitais, que é importante também para a nossa encarnação, mas também a importância de ter essa soltura, senão não existiria isso, né? Então é importante sim falar, né, sobre projeção astral, e eu estimulo a todos buscarem esse tipo de conhecimento e pelo menos, né, fazer a parte para que tenha pelo menos uma experiência lúcida, porque é muito impactante, tá? Muda todo um paradigma de vida consciencial quando você tem uma saída do corpo, porque você percebe de fato como que você funciona, né? Quais são os seus gatilhos, induções, né? Pelo menos até, dependendo da consciência que você tiver, os níveis, né, que você pode estar ali interagindo, e isso não tem fim, tá? Em vista de que a gente evolui aqui também, assim, a nível caráter, ético, moral, né, as encarnações, a saída do corpo também nos dá, né, essa possibilidade de também ir atualizando, né, a nossa lucidez, consciência, através das experiências também, tá? E ó, eu fiz esse gancho porque não só para, né, florear e valorizar a saída do corpo, que ela já se faz isso por ela mesma, mas essa noite eu tive uma outra experiência, assim, que foi incrível, simples e incrível. Por quê? Incrível. Eu acho que da maioria das experiências que eu tive, né, nesse ano agora, já no comecinho, e no ano passado, essa noite foi a noite que eu tive o processo de lucidez e catalepsia mais rápido de todas as vezes que eu já saí do corpo. Eu acho que pelo menos desse último ano pra cá,
dessa maneira clássica de sair, ver o corpo dormindo, ver o quarto, a casa, porque assim, eu conto muitos relatos, só que tem muitos que eu já acordo no lugar, né? Eu trago a rememoração, né? Então, eu adoro quando tem essa saída clássica, né? Que eu consigo acompanhar e também ver o astral lá de casa, entendeu? E aí, essa noite, eu fui dormir ontem, já era meio assim, tarde pra mim. Era umas 11, acho que 11 e pouco, 11 horas, mais ou menos. Eu tava com muito sono. Gente, eu deitei e eu comecei a, mais uma vez intuído, fazer a exteriorização das energias pelas costas. E aí, eu dormi muito rápido. Foi assim, coisas de, sei lá, acho que 1 minuto, né? 2 minutos, eu comecei a já entrar em transe ali, né? Pra dormir. E aí, cara, eu simplesmente comecei a sentir igual um imã me tracionando pra fora, tá? Foi tão engraçado que eu vou comentar com vocês. Parecia que eu tava sendo empurrada. Diferentemente das outras experiências que eu tive, por exemplo, da saída, você começa a sentir que você está expandindo e você entra em catalepsia, meio que você fica meio travado, né? Travado assim, não é enrijecimento, tá? É só uma trava energética, porque você tenta mexer, às vezes você não consegue. Tá? Porque você está tentando mexer no corpo e você já está fora do corpo, né? Então, a gente acaba meio que bugando, né, os estímulos, né? E aí, essa noite foi justamente uma sensação contrária, como se o meu corpo físico estivesse espremendo, né, o meu espírito para fora, tipo, vai, nossa senhora, vai. E eu fiquei lúcida, eu falei, gente, eu tô saindo do corpo. Aí eu pensei, falei, nossa, mas eu acabei de dormir, eu acabei de fechar o olho. Foi muito rápido. E aí, na hora que eu comecei a ser tracionada, tracionada não, empurrada para cima, né? Porque eu saí para cima, eu senti um enrijecimento nas costas. É como se eu estivesse fazendo assim com as costas e eu peguei e sentei na cama. E foi tão real, assim, a sensação, né? E a lucidez minha estava tão forte que eu pensei, eu falei, cara, será que eu tô sentando na cama em vigília, sonâmbula? Porque eu tava sentindo o toque da cama. Na hora que eu sentei, eu pus a mão assim e fiquei sentada assim, olhando pra frente. Aí eu, tô fora do corpo. Falei, bom, deixa eu ver se eu tô fora mesmo. Vou tentar sair da cama. E aí eu virei, saí da cama e vim assim de frente à cama. E eu vi que tava muito escuro. Eu falei, eu tô fora do corpo. Tô fora do corpo porque tá muito escuro. E eu tô sentindo o meu movimento diferente. Então, são coisas que a gente analisa. Quando você está fora do corpo, você sente uma diferença no deslocamento, né? Aqui, em vigília, a gente anda, sente os pés batendo no chão. E eu não senti, né? Eu senti meio que um deslizamento, tá? Mas sem sentir, eu estava sentindo toque, né? Mas diferente. E aí eu falei, bom, então, que bom que eu tô lúcida, tô fora do corpo, começar a irradiar energia. Gente, eu coloquei as mãos astrais para frente, né, desse jeito, e comecei a pensar numa luz branca, tá? E aí eu fiz essa luz branca saindo do meu cardio, das mãos, do frontal. Aqui teve uma hora que tava muito sujo, eu peguei e fiz assim, comecei a pulsar a luz, e aí começou a melhorar minha visão astral da clarividência.
E eu comecei a irradiar para o quarto. Olha que interessante. Começou a vir na minha cabeça uma frase que eu já usei essa frase em uma outra saída, que é limpeza, purificação, iluminação. Limpeza, purificação, iluminação, né? E eu comecei a jogar essas palavras junto na hora que eu fui fazendo a exteriorização. Limpeza, purificação, iluminação. Eu olhei para as minhas mãos e eu vi nos meus dedos, né, uma luz muito forte branca, tá? Quando a gente emana cores, luz, quando você está fora do corpo, depende da frequência que você tá, você não vê o raio de luz, porque tem uma frequência que você enxerga, tá? Na clarividência. Eu não estava a ponto de ver ainda nas mãos. Só que em flashes eu comecei a ver, como se estivesse piscando a ponta dos meus dedos. Então eu achei bem interessante. E aí eu comecei a fazer uma ronda em casa. Eu vi o meu marido dormindo em cima do corpo dele, pairando. Eu vim, joguei energia em cima dele, tá? Eu não senti uma pressão, por exemplo, de espreita de obsessor. Eu senti o próprio tracionamento dos corpos espirituais no diâmetro. Então eu consegui definir o que era tracionamento e o que era indução espiritual de assédio. E eu não estava com assédio no quarto, tá? E aí eu fui fazendo essas irradiações, tá? E na hora que eu fui sair do quarto, a minha porta do quarto, ela estava encostada. Eu passei dentro da porta, eu vi a porta, tá? Espiritualmente eu consegui ter essa nitidez. Eu fui passando no meio da porta para passar para o corredor. E eu estava então na dimensão mais densa, né? Eu senti todo o magnetismo da porta e eu pude perceber como se fosse uma desfragmentação da porta, né? Que é a energia do duplo da porta. E eu acompanhei tudo isso. Então foi muito legal. Gente, foi muito top. Eu poder ter essa percepção, essa rapidez na saída, eu sentar na cama, né? Ter a percepção do toque, eu lúcida, e aí eu fui andando pela casa fazendo essa limpeza, tá? Então eu mesma fui dando uma geral lá. Provavelmente eu tenho isso. Claro que essa lucidez, essa rapidez no tracionamento, né? Na saída do corpo, foi patrocinado. E assim, patrocinado que eu falo, foi com a ajuda de algum guia ou mentor, mas eu não tive uma interação direta mental. Eu fui meio que assim, vai, né? E teve um momento, depois que eu fiz toda essa radiação, que eu pensei numa pessoa, tá? Que eu queria ver fora do corpo, mas eu queria ver não por curiosidade, mas porque se tivesse algum trabalho espiritual, eu queria estar com essa pessoa. E eu concentrei na pessoa e eu não consegui me deslocar até ela. E me veio uma sensação, um pensamento de que aquela pessoa, esse horário que eu estava fora do corpo, essa pessoa estava em vigília ainda, ela não tinha desdobrado, tá? Então me veio essa informação na hora que eu tentei conectar com essa pessoa. E aí eu fiquei na minha casa mesmo. Então hoje foi uma experiência lá em casa, né? Uma limpeza aí na minha casa, nos cômodos, e não percebi, pelo menos naquela faixa ali, nenhuma indução de assédio, né? Ou pelo menos não tentou me abordar dessa vez, né? Talvez até tivesse, mas, né, em outro diâmetro ali, tá bom? Pessoal, é isso então, viu? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e comenta aí se você já teve, né, alguma experiência aí de projeção astral.